Saudações, queridos irmãos. Estamos aqui então para aquilo que eu vou chamar de primeira aula de manipulação de energia ou a primeira aula de magia, né? Eu falava na apresentação acerca do grande Exu Sete Porteiras, a qual ele afirmava que o aprendizado à magia, o aprendizado à manipulação de energia era um mérito da nossa evolução. E se eu puder dar um tema para essa primeira aula, será isso: magia, o mérito da nossa evolução. Como eu disse, eu sempre vou estar aqui lendo algo que eu sempre tenho anotado, para ter um começo certinho, um meio e um fim. E se eu puder pedir de sugestão para meus irmãos, é que tenham em mãos aí um caderninho, uma caneta, e possa estar fazendo essas pequenas anotações para que você possa, depois do final dessas aulas, estar capacitado para mudar o rumo da sua vida e todos aqueles que possam estar buscando voz, porque você vai aprender literalmente a manipular a energia. Tá bom, meus irmãos? Então vamos começar aqui dessa forma. Primeira aula, a magia como mérito da evolução. Magia, ou como trataremos aqui a arte de manipular a energia, mas para entender, manipulação, energia. O que é energia? Primeiramente, precisamos entender o que seria a energia. E buscando a melhor definição que eu achei para a energia é a capacidade de executar um trabalho. Essa é a melhor definição para a energia no sentido mais puro da palavra. E existem diferentes tipos de energia, e para que não se prolongue muito o tempo aqui, eu deixo como lição de casa muita coisa para vocês, tá bom? Sobre as diferentes formas de energia. A primeira lição de casa, deixa anotadinho aí. Mas talvez assim, o âmbito a qual eu quero trazer principalmente é o espiritual. E se tratando de energia no âmbito espiritual, ou no campo espiritual, além das energias propriamente ditas como os que estão relacionadas aos cinco elementos, que é a energia que vem água, fogo, terra, etc. No campo espiritual, ainda fala-se sobre a energia cristalina, a mineral, a vegetal, a ígnea, que é o fogo, a energia eólica do vento, a telúrica da terra e a aquática, água, né, meus irmãos? Isso no campo espiritual, tá bom? Além disso, temos também o conceito de fator. E o que é o fator? Se você pegar qualquer coisa, uma folha de papel e dividir, você vai chegar num nível celular. Continuando a dividir o nível celular, você vai chegar no nível atômico. Quando se separa um elétron, por exemplo, eles entendem que chegaram ao máximo ou ao mínimo da energia, que é o quarks. É energia pura. Não é mais divisível do que isso. E quando se fala sobre quark, sobre fator, é a energia mais pura que se pode ter. Isso está muito relacionado aos orixás. Os orixás, eles irradiam fator e por si só são fator, a menor das energias que preenche todo o universo. Energias, independente de qual seja, ela existe por si mesma. E isso ela existe com uma função, que é executar um trabalho. E o caminho que a energia toma, ou segue, ou flui até o alvo desse trabalho chama-se ondas. Ou seja, a energia é como se fosse a água para chegar até a nossa torneira, né? Ela sai de um lugar e ela tem caminhos, que são as tubulações. A energia também tem um caminho para esse trabalho, e esse caminho chama-se ondas. Então tem o fator, que é a menor energia, e ele se expande, ele se irradia, e quando você determina uma manipulação de energia, ela vai ter um alvo, ela vai ter um trabalho a ser feito. E para que essa energia possa chegar até esse alvo, ela vai percorrer um caminho. E esse caminho chama-se ondas, tá bom, meus irmãos? Manipular energia é exatamente isso, direcionar essas ondas. E as entidades, como nós bem sabemos, elas são exímios manipuladoras de energia.
além de ser altamente capacitada pelo fator correspondente ao orixá que trabalham. Ou seja, a entidade ela é fatorada pela irradiação de um orixá. O orixá, para os irmãos possam entender, eles capacitam a entidade com o fator. Por exemplo, Oxalá, quando trabalhamos com o Senhor Pena Branca, que é um grande falangeiro de Oxalá, ele é imantado, ele é fatorado com o fator cristalino de Oxalá. E esse fator, essa irradiação que vem até a entidade, nós chamamos de irradiação. A divindade, ela irradia. Aí o caboclo, ele faz a radiação. Irradiação vem do alto e radiação vem paralela. Então ele vem fatorado, ele vem cheio desse axé cristalino, cheio dessa energia fatoral pura cristalina de Oxalá, e aqui ele irradia para nossas vidas, para a cura. É como se fosse um elevador. Entendeu, meus irmãos? É necessário esse pequeno entendimento para que nós possamos chegar até o alvo, que é como manipular essas ondas, a qual eles nos dão a graça, ou como aprender a manipular essas ondas, tá bom? E como coloquei como base aqui sobre que o Exu tinha falado, o grande Exu Sete Porteiras, que manipular essas energias era um mérito da nossa evolução, eu me perguntei, e onde é que entra então o mérito na evolução nisso, né? O porquê? Toda evolução, meus irmãos, ela tem o seu mérito, porque todas surgiram do ato de você se desafiar, sair da zona de conforto, principalmente do decidir mudar. Essa é o que as entidades sempre falam sobre a nova consciência, né? Tanto o nascer da consciência, a expansão da nova consciência. Isso faz com que você saia da sua zona de conforto. Isso faz com que você busque estar melhorando como ser humano, como um ser filho de Deus, como um ser vivo deste universo. E isso vai te trazer alguns méritos. E entre esses méritos é o de manipulação de energia. É como se fosse uma recompensa, sabe? Um upgrade, uma capacitação de encontrar melhores resultados dentro do merecimento. E quais ferramentas? Qual a maneira correta? Como manipular a energia? É bem simples. Guarde bem essas palavras, anote aí. Basta respiração consciente, intenção clara e visualização. Anotou? Respiração consciente, intenção clara e visualização com emoção. Essas são 3 chaves que vamos procurar entender, além de exercícios práticos nas próximas aulas. Daí vem o grande mérito dessa evolução, que é atentarmos, aprendermos, exercitarmos e colocarmos em ação a manipulação de energias. Tá bom, meus irmãos? Então já na próxima aula falaremos sobre essa primeira chave, que é justamente a respiração consciente. É a base para a manipulação de energia. Entenderemos como funciona essa chave no nosso organismo, no nosso ser, no nosso perispírito, no universo. Meus saravá fraternos, que Pai Oxalá abençoe cada um de meus irmãos e até a próxima aula.